Seja bem-vindo, meu aluno querido, a mais um vídeo aqui do meu canal. Muita gente havia pedido, Pablo, por favor, eu quero que você resolva questões, eu preciso entender mais as bancas examinadoras por meio da resolução de questões. Você consegue me ajudar? É claro que eu consigo ajudar você em relação a isso. E muita gente mandou, Pablo, resolve a questão da banca FGV. Pablo, eu não entendo a banca FGV. Pablo, a banca FGV é impossível. E então eu vim para cá para poder mostrar para você que não é impossível e que nós podemos compreendê-la, certo? O que eu vou fazer agora? Vou resolver uma prova da banca FGV para você analisar junto comigo quais são as peculiaridades dessa banca examinadora, entendendo a banca FGV. Carlão, solta a vinheta aí pra gente! Muito bem, voltamos aqui agora, nós vamos resolver questões, beleza? Vamos resolver questões. Então, a questão vai aparecer na tela para você, eu vou ler e nós vamos resolver, tranquilo? Primeira questão aí na tela. A bike da estudante permaneceu apenas 1 hora no bicicletário em frente ao shopping. O tempo necessário para que 2 homens a escolhessem a dedo. Tratava-se de um modelo elétrico com valor estimado de R$5.000, violassem o seu cadeado e a levassem dali. O texto acima aborda um roubo praticado no Rio de Janeiro. Sobre a utilização do termo apenas nessa notícia, é correto afirmar que... Então vamos observar ali, tá? Nós temos ali a frase com a utilização do termo apenas. E aí temos que identificar qual é a utilização disso no contexto da frase, certo? Bem, então vamos observar ali, ó. A bike da estudante permaneceu apenas 1 hora. Letra A, indica o pouco tempo em que a estudante ficou no shopping. Perceba, esse apenas não está falando sobre o tempo que a estudante permaneceu no shopping. Este apenas faz menção ao tempo em que a bike permaneceu no bicicletário. São coisas distintas. Elimine a letra A. Letra B. Mostra uma crítica indireta à fiscalização do bicicletário. Perceba, quando ela fala que a palavra, quando o autor aqui usa a palavra apenas, está indicando aqui, ó, o tempo de permanência, mas não mostra qualquer tipo de crítica em relação à fiscalização. Isso sequer aparece no texto, tá? Você tem que julgar o que está na questão, não o que aparece além dela. Letra C. Vejamos aqui. Demonstra a eficiência e o planejamento dos ladrões. Bem, nós temos aqui o apenas, que se relaciona ao tempo de permanência, indicando 1 hora. E essa 1 hora foi o quê? O tempo necessário para que eles escolhessem e violassem o cadeado. Então, a letra C é promissora. Vamos descartar as demais. Informa que a bicicleta roubada era a única no bicicletário. Não dá para inferir, não dá para tirar a conclusão de que era a única pelo emprego desse termo apenas. Insere uma opinião do autor do texto sobre a atuação da polícia. Olha, está falando sobre a atuação dos homens que roubaram a bike, tá? Então não tem nada a ver. Eliminamos essas demais e a resposta é a letra C. Pablo, como é que você chega a essa conclusão? Simplesmente pela eliminação das demais, daquelas que estão incorretas. Matamos essa questão aqui, focalizou o efeito de sentido da palavra apenas em relação aos demais elementos da questão. Que bom que você curtiu essa aí, tá joia? Vamos continuar resolvendo exercícios. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem está revivendo entre deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais. Com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na televisão, haverá necessidade de novo tipo de financiamento. Uma questão de dinheiro, merval
Pereira. Esse é o texto base para a questão. As preposições em língua portuguesa podem ser solicitadas por termos anteriores ou não. Quando são solicitadas, você tem aquele caso da regência, né? Entre as preposições, combinadas ou não com artigos, aquela que não depende sintaticamente de qualquer termo anterior volta aqui um pouquinho para eu poder falar sobre isso. Quando disse não depende sintaticamente do termo anterior, está dizendo não é exigida pelo termo anterior, ou seja, não é uma questão de regência verbal ou de regência nominal. Pablo, quando é que isso acontece? Bem, à exceção de casos muito raros, você empregará uma preposição desvinculada do verbo ou de um elemento de ordem nominal quando você estiver montando uma locução de base nominal. Por exemplo, uma locução adjetiva, uma locução adverbial, uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva. Quando você estiver montando uma locução, na maior parte dos casos, você vai começar com a preposição e ela não será exigida por outro termo da sentença. Vamos tentar encontrar isso? Para resolver essa questão, o que a gente vai fazer? A gente vai observar se a preposição está sendo convidada por algum elemento ou não. Tudo bem? Vamos para lá. Então, letra A. Dificuldade de aumentar. Ora, quem tem dificuldade de alguma coisa. Então, você não vai marcar essa. Por quê? Porque a preposição de foi convidada pela palavra dificuldade. Elimina, você quer aquela que não é convidada. Eleições municipais do ano que vem. Então, do ano que vem, essa expressão que está montando para nós uma locução que faz menção às eleições do ano que vem, as eleições vindouras. Isso é uma locução adjetiva. E a preposição de não está associada ao substantivo eleições, nem ao adjetivo municipais. Veja o fato também que eleições aqui é um substantivo concreto, o que reforça essa nossa tese. Então esse de não depende dos elementos anteriores, certo? Pode marcar a letra B. Você vai marcar aqui por quê? Porque esse termo eleições municipais, não está convidando a preposição de. Veja, em necessidade do financiamento, quem tem necessidade de alguma coisa. Aqui é um caso de regência. Aumento do custo. Quando há aumento de alguma coisa ou em alguma coisa. Regência. Novamente, necessidade do novo tipo de financiamento. Aqui eu tenho, certo? Que tem necessidade de alguma coisa, e quando existe um tipo de alguma coisa. Aqui as preposições estão associadas ao elemento antecedente. Apenas na letra B nós não temos isso. Isso aí foi uma questão de regência. Maravilha! A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem está revivendo entre os deputados e senadores a necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais. Com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na televisão, haverá necessidade de novo tipo de financiamento. Os termos abaixo que mostram, respectivamente, as ideias de causa e consequência são. Então vamos lá. Tem que pensar. O elemento A é a causa do elemento B. Então vamos lá. A dificuldade de aumentar o fundo eleitoral é a causa da necessidade do financiamento privado de campanhas. É essa relação que você tem que enxergar. Então, vamos observar aqui, ó. A dificuldade de aumentar está revivendo a necessidade do financiamento privado. Tá aqui. Causa, consequência. A resposta é a letra A. Pablo, não acredito que era assim tão fácil. Mas agora vamos ver as demais. Veja, o aumento do custo das campanhas eleitorais é a causa da volta da propaganda no rádio e na televisão? Perceba, com o aumento do custo pela volta da propaganda no rádio e na televisão, haverá necessidade de um novo tipo de financiamento. Aqui, nós não temos a associação
tá, do elemento A com o elemento B, porque aqui nós estamos falando do aumento do custo pela volta de propaganda no rádio e na televisão. E aqui essa associação não se demonstra verdadeira no texto. Letra C. A necessidade de um novo tipo de financiamento é a causa do aumento do custo das campanhas eleitorais? Não, é o contrário. A causa está aqui e a consequência está aqui. A necessidade do financiamento privado das campanhas eleitorais é a causa da dificuldade de aumentar o fundo eleitoral? Não, é o contrário, certo? Como nós vimos na letra A, aqui inverteu. O aumento de custo das campanhas eleitorais é a causa da dificuldade de aumentar o fundo eleitoral? Não, é a dificuldade de aumentar o fundo eleitoral que está aumentando o custo de algumas campanhas eleitorais, está associado de alguma forma. Então aqui nós eliminamos, tá? Questão de causa e consequência, você resolve desse jeito. Leia o texto e vai se perguntando. Elemento A é a causa do elemento B? Volta ao texto e confere, beleza? É assim que nós resolvemos esse tipo de questão. Valeu? Um jornal de grande circulação traz a seguinte manchete para um de seus artigos. Prisão de traficante mostra a eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Os fatos abaixo, presentes nessa notícia, que se apresentam em ordem cronológica, são... Tá, então vamos lá. Ordem cronológica significa a sucessão dos fatos. Vamos observar isso então? Veja, eu tenho a prisão do traficante, a eficácia da inteligência policial, compra e venda de lanchas, tá? E aí chamar a atenção da polícia. Bem, eu não posso começar com a prisão do traficante, certo? Porque esse não é o primeiro fato. Então eu já começo eliminando a letra B. Afinal de contas, a prisão do traficante foi a última coisa que aconteceu praticamente, tá? E o que é que chamou a atenção da polícia? A compra e venda de lanchas. Então, compra e venda de lanchas tem que vir antes. Eu já elimino o chama a atenção da polícia, certo? Aliás, já elimino o chama a atenção da polícia. Realmente, já eliminei a letra E aqui. Então, já ficou ainda mais fácil, tá? Mais fácil. Nós temos... Mostra a eficácia da inteligência policial? Não, porque o que mostrou a eficácia da inteligência policial foi a prisão do traficante, certo? Começamos por ordem cronológica. Primeiramente, compra e venda de lanchas. Depois disso, isso chamou a atenção da polícia, foi o segundo caso. E isso levou ao quê? A prisão do traficante. Agora está na ordem cronológica, tá? Isso aqui é uma questão sobre narrativa. Como você ordena os elementos de uma narrativa, beleza? Prisão de traficante mostra a eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Os termos que mostram a mesma relação semântica, tá, entre compra e venda são, ele quer saber quais são os antônimos que vão aparecer ali. Como assim, Pablo? Eu não entendi esse esquema da relação semântica. Então vamos lá. Relação semântica é relação de sentido. Relação de sentido. Aí eu tenho compra e venda. Venda é o contrário de compra. Então tem uma relação de antonímia ali. Uma relação de antonímia, relação de antônimos. Vamos procurar antônimos aqui dentro. Então, comprovação e falsificação. Veja, comprovação e falsificação não são sinônimos, mas também não são antônimos. Falsificar não é o antônimo de comprovar, certo? Falsificar seria o antônimo de algo como indicar a verdade, tá? Porque você tem verdadeiro e falso, então não posso jogar a letra A como resposta. Hipocrisia e demonstração.
Veja, hipocrisia, ou talvez o que seria o antônimo de hipocrisia, seria bom senso, tá? E de demonstração, talvez falsificação. Então, eliminamos a letra B. Letra C, certeza e dúvida. Ora, quem tem certeza não tem dúvidas, porque dúvida é o antônimo de certeza. Então, aqui nós temos a resposta correta para essa questão. Inteligência e esperteza não são antônimos. E subordinação e coordenação são termos distintos, mas não são antônimos. Um não é o contrário do outro. Por isso, matamos aqui resposta letra C. Esta é uma questão de semântica e no edital isso aparece como significação de palavras. Muito bem. Notícia publicada na imprensa na penúltima semana de setembro de 2019. OCDE reduz projeções para Brasil e Argentina. País vizinho deve ter retração de 2,7% no segundo trimestre. Economia recua 0,3% e desemprego atinge 10,6%. Estimativa para o PIB brasileiro é de alta de 0,8% este ano e expansão de 1,75% em 2020. Crescimento global previsto é o menor em uma década. O texto acima traz uma manchete na primeira linha aqui e um pequeno desenvolvimento no parágrafo seguinte aqui. A afirmação inadequada sobre esse texto é... Então, vamos ver. O segundo período do texto explicita o que é dito na manchete. O segundo período, então vamos medir, né? Porque aqui você tem o ponto final. O primeiro período é país vizinho deve ter retração. O segundo período é estimativa para o PIB brasileiro é de alta de 0,8% este ano e expansão de 1,75% em 2020. Perceba, o segundo período, que é este aqui, explicita qual é a redução das projeções. Então essa é verdadeira, mas você não vai marcar, porque você tem que marcar a informação inadequada. Aqui está o segredo para esse tipo de questão. Está aqui a afirmação inadequada sobre esse texto. Então cuidado para você não errar. Letra B. Todo o texto traz informações previstas, o que confirma o termo previsões presente na manchete. Exatamente, tá? Ó, estimativa, deve ter retração, o crescimento previsto, tá? Nós temos aqui elementos que indicam previsões. Não marque essa, porque essa está correta. OCDE e PIB são siglas que contribuem para a redução da extensão do texto. Exatamente, em vez de escrever organização do não sei o que lá, ou produto interno bruto, ele vai dar uma reduzida, né? Então são as siglas para reduzir a extensão do texto. Letra D. O texto traz uma comparação entre a situação econômica geral do Brasil e da Argentina. Isso também é verdadeiro, tá? Porque está falando sobre o produto interno bruto. Então, não marque. Letra E. O último período do texto mostra uma visão pessimista para o crescimento global específico da economia brasileira. O crescimento global previsto é o menor em uma década. Veja, ele não fala, tá? Ele não está falando que esse é o crescimento específico da economia brasileira. Ele está falando sobre projeções de Brasil e Argentina. E ele está dizendo uma visão pessimista. Perceba, se houver crescimento, essa visão ainda não é pessimista. Então há dois elementos que estão incorretos aqui. Primeiro, o de ser uma visão pessimista e segundo, de ser específico da economia brasileira. Eliminamos essa questão. Você viu como ela deu um pouquinho mais de trabalho? Deu trabalho, mas nós resolvemos. Vamos adiante. OCDE reduz projeções para Brasil e Argentina. Manchetes jornalísticas seguem um padrão em sua elaboração. Não faz parte desse padrão. Segundo o que se pode deduzir a partir da manchete acima, tá? Então vamos ver o que é que nós temos aqui, tá?
para não fazer parte desse padrão? Emprego de verbos no presente. Esse verbo está no presente, tá? Então, já eliminamos a letra A, porque isso é uma manchete. Ele está dizendo, não faz parte do padrão manchete, o quê? É comum nós termos o verbo no presente. Então, elimina a letra A. Ausência de pontuação. Na manchete, nós não colocamos uma pontuação, realmente. Então, elimina. Tá? Elimina essa aí. Nós temos que marcar o elemento que não faz parte desse padrão. Concentração de informações. Faz parte da manchete. Ela concentra uma quantidade grande de informações para que isso seja explicado depois no desenvolvimento do texto. Siglas não explicitadas. É muito comum que você coloque uma sigla na manchete para depois explicitar o seu conteúdo. Então, isso faz parte do padrão, beleza? O que não faz parte do padrão manchete? O emprego de linguagem coloquial. Professor, eu nem sei o que é linguagem coloquial. Vem para cá. Linguagem coloquial vem de colóquio. Colóquio é fala. Então, nas manchetes, não é comum o emprego de linguagem falada. É comum o emprego da linguagem mais voltada para o formal, para o formalismo, porque estamos falando de língua escrita. Beleza? Resolvemos mais uma questão. Podemos ir adiante? Olha só. Temos um texto aqui, tá? Texto 1. Uma propaganda sobre o aniversário de um programa de notícias diz o seguinte: o maior programa brasileiro de notícias completa 40 anos. A história de 4 décadas do programa registra fatos mais relevantes da história mundial, bem como as evoluções tecnológicas e de tratamento de informação que vêm transformando as comunicações em todo o mundo. Vamos lá. Segundo o texto 1, o destaque de maior valor do programa de notícias é... Tá, então vamos lá. Eu tenho aqui o fato de que ele completa 40 anos, tá? Aí ele reforça aqui que são 4 décadas, que ele registra fatos mais relevantes da história mundial. Além disso, evoluções tecnológicas e tratamento de informação que vem transformando as comunicações, tá? O destaque de maior valor do programa de notícia é o quê? A. Procura incessante pela verdade nas informações. Onde está isso? Tá? Isso não está no texto, então elimine. A durabilidade sempre atualizada do programa. Perceba, não está dando destaque, tá, para a atualização, certo? Fala sobre evoluções tecnológicas, mas não está destacando a durabilidade, tá, sempre atualizada do programa. Letra C. A documentação histórica de fatos e evoluções. Aí sim, ó, a história de 4 décadas do programa registra os fatos mais relevantes da história e as evoluções tecnológicas. Isso é o que nós temos destaque nesse texto. A transformação do programa através do tempo? Não, está dizendo que ao longo do tempo continuou fazendo a mesma coisa. E as mudanças no tratamento das informações? Não, tá? É tratamento da informação. Nesse caso, quando diz o tratamento da informação, é trazer a informação para a pessoa da melhor forma possível. Então, o destaque está aqui, na letra C. Pablo, vem para cá. Eu me confundo quando estou resolvendo prova da banca FGV, porque eu não sei o que é que a banca está pedindo. Geralmente as pessoas não sabem o que a banca está pedindo porque elas não têm intimidade com leitura e com a resolução dos exercícios. Você precisa resolver muitas questões da FGV para ter o domínio desse código que a banca utiliza aqui, que é basicamente o tratamento do texto, o tratamento de informações, né, como analisar as informações de um texto. Aqui você viu mais uma questão da banca FGV. Bora adiante! Que vem transformando as comunicações em todo o mundo. Nessa frase do texto 1, empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome indefinido todo, tá? Em todo o mundo, ou seja, no mundo inteiro. A frase abaixo, em que esse emprego também está correto,
É? Então vem para cá para eu poder te explicar o que é que eles estão dizendo aqui, tá? Então você tem a expressão todo o e você pode ter emprego de todo. Bem, qual é a diferença, tá? Quando você emprega aqui todo o, você está indicando uma noção de inteireza, tá? Inteireza. Perfeito? E quando você usa todo, você indica uma noção de totalidade. Eu explico isso lá no método Jamil, que é uma das primeiras aulas, na aula sobre artigos. Vou dar uma palhinha aqui para você. Então, se eu disser para você, isso acontece em todo o mundo, é no mundo inteiro. Isso acontece em todo mundo? Peraí, existem vários mundos? Seria essa a ideia, saca? Então vamos pensar. Isso acontece em todo o estado. Isso quer dizer, em um estado inteiro. Isso acontece em todo estado, na totalidade de todos os estados possíveis. Tudo bem? É isso que ele quer que você analise. Em que circunstância isso aqui foi empregado corretamente? Ou seja, quando vai haver o sentido de inteireza. Vamos para as assertivas? Bora lá comigo. Então, você pega aí a primeira assertiva para você ler comigo. Todo o jornal do planeta cobre acontecimentos mundiais. Isso evidentemente está errado. Por quê? Porque não é um jornal só no planeta. Então eu deveria dizer todo jornal do planeta. Todos os jornais, né? Todos os jornais, ou seja, que daria o sentido de totalidade. Ele estava com o sentido de inteireza, isso estava errado. B. As notícias aparecem em todas as páginas dos jornais. Aqui, beleza. Então eu tenho várias páginas em um jornal, todas as páginas. Aqui é para indicar, tá, uma notícia que aparece indicando as páginas, tá, inteiras. Aqui eu tenho a noção de inteireza. Todo o repórter deve trabalhar muito diariamente. Errado. Não é o repórter inteiro. São todos os repórteres. Então, todo repórter. Mesma coisa aqui, ó. Toda a notícia deve ser checada antes da publicação. Não. Se eu quis dizer todas as notícias, tá? Eu tiro esse A aqui. É toda notícia. Todo o texto publicitário deve elogiar produtos. Errado. É todo o texto, não todo o texto. Porque aqui, ó, quando eu utilizo essa noção plural, todos os textos, eu não posso empregar esse o aqui no meio, certo? Então, ó, letra A, letra C, D e E foram expressões que deram esse sentido de totalidade. Apenas a letra B com sentido de inteireza, tá? Resposta, letra B. Muito bem. Vamos adiante? Texto 2. Notícia publicada na imprensa na penúltima semana de setembro de 2019. Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua. Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga. Isso é bom, né? Traficante com consciência social. 10. Sobre a estruturação do texto 2. É incorreto afirmar que, vejamos, a palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes, tá? Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo. Exatamente. Em vez de falar os traficantes, diz aqui o tráfico. Isso é uma metonímia, é uma figura de linguagem chamada de metonímia, tá? Então, emprega o símbolo no lugar da pessoa, né? Está empregando o símbolo do tráfico no lugar da pessoa que pratica o ato. Então, não é a letra A. Você vai marcar a incorreta. Letra B. A forma verbal houve está empregada corretamente, onde houve deslizamentos. Exato. O verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer deve ser empregado no singular. Você não vai marcar essa aqui. A palavra deslizamentos
deveria ser grafada com S em lugar de Z. Deslizamentos. Essa está errada, tá? Essa está errada. Você vai marcar a letra C aqui, erro de ortografia. Deslizar, você escreve com Z aqui, ó. Com Z, não com S. Tudo bem? Já eliminamos então essa aqui. Foi mais fácil do que parecia. O verbo despejar pode ser substituído por jogar, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Para não despejar detritos, não jogar detritos. Perfeito, pode ser substituído. A palavra região se refere aos becos em geral. Quando a região alaga, quando os becos alagam, tá? Porque está mencionando becos ali. Então, sim, faz sentido. Vamos descartar a letra E. Resposta possível para nós, letra C. Tudo bem? Matamos mais uma questão aqui. No caso do texto 2, a finalidade dos cartazes espalhados na rocinha é, letra A, conscientizar a população. Errado. Eles não querem conscientizar a população, porque eles estão fazendo isso para evitar que a região alague. Tá? Então não é por causa da consciência social. B, salvaguardar interesses. Isso significa o quê? Lutar pelo próprio interesse. Exatamente. Se alagar, como é que ele vai poder traficar? Então é salvaguardar interesses. Contribuir para a higiene da comunidade. É lógico que não. Proteger a saúde dos habitantes. Sim, o traficante que vende droga quer proteger a saúde. Prevenir desastres naturais. O único desastre seria ele não ter dinheiro, mas daí não é natural, tá? Matamos mais uma questão aqui, simples essa. O cartaz aludido no texto 2 dizia o seguinte: por favor, não jogue lixo no beco, caso contrário, varrerá a rua 1. Estamos de olho. O segmento que não tem seu valor corretamente indicado é, vamos observar ali, quando ele fala valor, ele está falando de valor semântico. Isso significa o valor de sentido, tá? Então, vamos lá. Por favor, só aparentemente mostra um pedido. É claro, é só aparentemente mesmo. Porque se o traficante mandou um por favor ali, se você jogar lixo, já sabe o que vai acontecer contigo, tá? Não jogue lixo, é uma ordem. Claro, o verbo está no imperativo. É uma ordem, verbo no imperativo indica ordem. A terceira frase é um alerta. Estamos de olho, tá? Sim, isso é um alerta. Varrerá a rua 1. É uma penalidade. Caso contrário, varrerá até a rua 1. Sim, é uma penalidade, é o que vai acontecer com a pessoa, tá? Se jogar lixo ali. E caso contrário indica obediência. Claro que não, cara. Caso contrário é se você desobedecer ao que eu disse, então indica uma desobediência, tá? É essa que tem o valor semântico incorretamente demonstrado, beleza? Para melhorar a escritura da frase extraída do cartaz aludido no texto 2, caso contrário varrerá até a rua 1, poderíamos incluir um sujeito explícito, cuja forma mais adequada seria. Então vamos lá. O morador da rocinha, o habitante descuidado, o infrator da lei, a facção rival, o traficante da comunidade. Quem é que vai varrer, tá? Caso contrário, o morador da rocinha varrerá até a rua 1? Não. O habitante descuidado varrerá até a rua 1? Não. Caso contrário, o infrator da lei varrerá até a rua 1? Que lei? A lei de você não jogar a rua. A facção rival? Claro que não. Como é que a facção rival vai varrer? Só se vier varrer com um fuzil. O traficante da comunidade? Ele mesmo é que não vai varrer, né? Então aqui, ó, é o infrator da lei. Aqui estávamos aludindo ali. Muito bem. Texto 3. Em uma carta de um jesuíta espanhol sobre o Brasil de 1500, aparecia o seguinte texto: assim chegamos a uma aldeia
onde achamos os gentios todos embriagados, porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. E quando eles estão assim bêbados, ficam tão brutos e feros que não perdoam nenhuma pessoa. E, quando não podem mais, põem fogo na casa onde estão os estrangeiros. Muitas vezes, podemos trocar de posição algumas palavras do texto sem que se altere o seu significado. A troca de posição abaixo, que modifica o sentido original do texto, é... Então vamos lá, questão de semântica. Se pode trocar ou se não pode trocar. Assim, chegamos a uma aldeia. Chegamos assim a uma aldeia. Não ocorre alteração de sentido aqui, certo? Esse assim está indicando alguma coisa como um finalmente, enfim, então. Então, não muda o sentido essa substituição, essa troca de posição. Onde achamos os gentios todos embriagados. Onde achamos todos embriagados os gentios. Ele não muda o sentido, tanto que para garantir que não muda o sentido, ele colocou todos embriagados, deslocado ali como uma forma de predicativo, tá? Então, não há mudança de sentido aqui. Ficam tão brutos e feros, ficam tão feros e brutos. Não mudou o sentido. Ferozes, né? Feros aqui. Não muda o sentido. Que não perdoam a nenhuma pessoa, que não perdoam, que a nenhuma pessoa perdoam. Não alterou o sentido, né? Ninguém é perdoado aqui. Vamos ver a letra E. Porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. Porque aqui o vinho de raízes tem uma maneira que embriaga muito. Espera aí. Aqui tem uma maneira de vinho de raízes. Porque aqui o vinho de raízes tem uma maneira. Então, tá errado, aqui mudou o sentido, tá? Aqui mudou o sentido. Aqui é a maneira do vinho de raízes. Aqui é vinho de raízes tem uma maneira, tá? E aqui em cima, ó, cuidado, cuidado. O verbo está aqui, aí mudou a posição do verbo, mudou a posição da locução, aqui alterou o sentido original. A resposta para essa questão é letra E. Perfeito? Olha, eu ainda digo que essa questão poderia receber um recurso por causa da letra B. Porque a expressão todos embriagados poderia estar associada ao sujeito da oração. Nós, embriagados, achamos os gentios, sabe? Quando ele intercala assim, pode parecer um aposto explicativo. Então, o elaborador comeu bola nessa questão aqui. Beleza? Matamos mais uma questão da banca FGV. Agora, vamos à última parte. Assim, chegamos a uma aldeia onde... Aí você tem o primeiro número 1 ali, né? Achamos os gentios todos embriagados, porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. E quando eles estão assim bêbados, ficam tão brutos e feros que não perdoam nenhuma pessoa. E quando não podem mais, põem fogo na casa onde estão os gentios. No segmento do texto 3, há uma série de palavras que se referem a palavras anteriores. A referência indicada abaixo, que é inadequada, é... Então vamos lá. Esse onde, na primeira ocorrência, faz referência a uma aldeia. Assim, chegamos a uma aldeia onde? Sim, é um pronome relativo, faz referência à aldeia a que chegaram. Tá certo? Esse aqui você não vai marcar, tá? Porque ele quer referência inadequada. B. O aqui se refere a nesta aldeia. Aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. O aqui, a que ele se refere, não é a aldeia. Lembre-se de que esse texto é um texto que fala sobre o Brasil. O aqui se refere ao Brasil e não à aldeia em questão. Então, a referência aqui está inadequada. Você vai marcar a letra B. Depois, que embriaga muito, tá? Esse que aqui está retomando vinho de raízes, tá certo? Não vai marcar a letra C. Eles, os gentios,
quando eles estão assim bêbados. Quem está bêbado? Os gentios, né? Os gentios, ou seja, aqueles que moram na região, né? Os indígenas nesse caso. E depois, o onde, na segunda referência, aqui, a casa onde estão os estrangeiros. Perfeito? Você perceba, aqui ó, pronome, 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 pronome. O único elemento em que não deu certo, tá? Indicar referência foi o advérbio, que nesse caso fazia referência ao Brasil. Beleza? Matamos mais uma questão. Vem pra cá. Resolvemos uma prova da banca FGV. 15 questões. 15 questões. Pablo, e agora o que é que eu preciso fazer? Assista novamente ao vídeo, diga aí, que outra banca você gostaria de ver por aqui? Que outras questões você gostaria, tá? Ficou com dúvida em alguma delas? Tá? Por quê? Porque assim eu posso trazer ainda mais questões para que possamos melhorar o nosso trabalho. Vamos desvendar todas as bancas examinadoras. Não esqueça, faça aqui, tá? Faça aqui sua inscrição, clica aqui, ative as notificações, baixe o meu e-book de língua portuguesa, baixe todos os e-books que estão aí, siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Força, guerreiro!